Muito boa noite a todos. Peço desculpa a vocês aí pelo atraso. Estamos aqui ao vivo, né? Mais uma vez, uma live super especial com o doutor Ricardo Laterza e o professor Ricardo Cabral. Como vocês já devem saber, né? Vocês já conhecem ele, dispensa apresentações, já tiveram aí, inclusive, em diversos canais parceiros, inclusive já estiveram aqui em outras oportunidades. Como vocês podem observar, né, pessoal? Eu vejo um monte de gente reclamando aí, ó, que não foram avisados em relação à live. O YouTube não está entregando. Tem canais parceiros aí sendo bloqueados pela plataforma. Eu tive que me ausentar alguns dias, né? Cerca de 11 dias aí que eu não posto vídeos por problemas de família mesmo. Mas hoje estamos aqui fazendo um esforço sobre-humano para atender vocês, né? Para trazer notícias importantíssimas. E aproveitem, pessoal, aproveitem para aprender com quem conhece, com quem sabe realmente o que está falando e que vem aqui não para contar mentiras para vocês. Vocês sabem que o canal Falando de Guerra é baseado na verdade. Não importa se tem 200 assistindo, se tem 15 pessoas assistindo, a gente nunca trouxe aqui fake news para vocês. Um pouco com Deus é muito, né, pessoal? Então, a gente se baseia nesse princípio. Então, eu quero chamar aqui na tela os nossos convidados. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante sobre a reestruturação militar da Rússia após os BTGs. O que significa isso, pessoal? O que são os BTGs, né? Os grupos táticos de batalhões. Dois especialistas aqui vão explicar para vocês tudo sobre os BTGs russos, né? Qual é o seu desempenho na Ucrânia? Qual o seu principal papel, né? Como que surgiu? Tudo isso você vai saber. Mas antes, eu já peço para você que deixe aquele like para ajudar o nosso canal. Um like, comentário, e se você puder compartilhar, obviamente, isso também é muito bom. Doutor Rodolfo Laterza, uma satisfação muito grande tê-lo aqui mais uma vez. Muito boa noite. Boa noite, tudo bom, Nelson? Cumprimentando aí os espectadores, cumprimentando o meu amigo, o professor Ricardo Cabral. Estamos à disposição. O professor Ricardo Cabral, mais uma vez, temos a honra de tê-lo aqui conosco. Muito boa noite, professor. Boa noite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. É interessante a gente participar dessas lives, né, como você falou, Nelson, para levar uma informação mais crítica ou uma coisa mais detalhada, e só um canal como o seu é capaz de fazer isso, entendendo? E que você pode ter uma audiência pequena, mas ela tem até grande repercussão. Isso a gente observa sempre. Nelson, a gente vê isso, o resultado disso lá no site História Militar em Debate, né? Toda vez que vem aqui, toda vez que a gente faz uma live, sempre temos resultados ainda melhores lá no site. E isso é devido à repercussão que aqui tem. Muito obrigado ao professor Ricardo Cabral. Bom saber, fico muito satisfeito saber que o canal ajuda, né, a contribuir com a audiência do site, que eu vou indicar para vocês aqui, viu, pessoal? Vou colocar agora na tela aí o link. Vamos mostrar aqui no computador também para vocês. História Militar em Debate. Ali, se você quer ficar por dentro sobre assuntos militares e geopolíticos, não deixe de prestigiar esse site. Doutor Rodolfo Laterza, professor Ricardo Cabral, quem gostaria de começar falando aí sobre como que surgiu os BTGs, né? Vocês já vão explicar detalhadamente para o pessoal. Vamos começar do princípio, né? O que são os BTGs e como eles surgiram? Bom, quem começa? Tanto faz. Bom, com duas pedras aqui, ó. O professor Ricardo Cabral, ele vai trazer elementos históricos sobre o BTG muito mais aprofundados. Bom, o BTG significa Battalion Tactical Group, Grupo Tático de Batalhão. Ele se tornou a principal unidade tática modular do Exército da Federação Russa após a reforma militar de 2008, empreendida pelo então ministro da Defesa, Anatoly Serduikov, que focou no seguinte: uma substituição da estrutura organizacional das Forças Armadas Russas
então ainda baseados em divisões de regimentos legados do exército soviético, numa estrutura compacta, modular, em nível de batalhão, ou seja, focando muito na superioridade de manobra e manobrabilidade, e visando conquista rápida de determinados objetivos e alvos, visando conflitos limitados em duração, na qual a superioridade de fogo compensaria uma forte economia de pessoal. Os BTGs, de acordo com a doutrina militar empreendida, diante justamente desse objetivo de conquista rápida de alvos, focado muito na manobrabilidade, na mobilidade e na superioridade de fogo, buscariam justamente liquidar de uma forma célere, ou seja, rápida, determinados alvos e objetivos dentro de conflitos militares de duração curta, de acordo com o novo escopo que haveria, de acordo com a doutrina militar russa, no século XXI, a qual se daria forte ênfase em enfrentamento de situações de guerra híbrida ou de insurgências localizadas ou conflitos interestatais, mas focalizados dentro de uma área restrita, de modo que se tornaria muito mais compensatório ter uma redução significativa de oficiais e sargentos, um foco em contratação, ou seja, em soldados contratados, normalmente um oficial para 15 a 20 soldados contratados, e esse grupo tático de batalhão ele atenderia a um sistema de armas combinadas, na qual você teria uma unidade blindada mecanizada, uma unidade de guerra eletrônica, uma unidade de reconhecimento móvel, uma unidade de defesa aérea, uma unidade logística também limitada, um posto de comando e controle e uma infantaria, normalmente em torno de 3 pelotões. Ocorre que os BTGs se situaram num efetivo, dependendo do escopo e dependendo do distrito militar, porque antigamente nós tínhamos corpo de exército, e a Rússia ela se reestruturou em distritos militares, em torno de 200 a 600 homens, de modo que os BTGs se tornaram incompatíveis com conflitos militares de longa duração, conflitos militares de guerra prolongada contra exércitos numerosos e bem equipados, como é o caso da Ucrânia. Na época, em 2008, diversos generais reformados, advindos do exército soviético, alertaram que a Federação Russa, se constituída única e exclusivamente por BTGs, repetindo, Grupo Tático de Batalhão em toda a sua infraestrutura organizacional, teria condições limitadas de empreender guerras convencionais e, consequentemente, estabelecer controle de área de longa duração, porque a redução de efetivo foi tamanha que o efetivo das forças de solo, das ground forces da Federação Russa, se situou em torno de 336 mil homens. Isso para um território muito amplo e um país que tem diversas ameaças e teatros de operações a aprender, como no sul do Cáucaso, perante a Geórgia, no caso do conflito de Nagorno-Karabakh, na Síria e agora na Ucrânia. Consequentemente, isso foi previsto, que a Federação Russa teria limitações em guerra convencional. Em contrapartida, a reforma militar focou também muito na aquisição de equipamentos e na forte modernização dos equipamentos empreendidos pelas Forças Armadas Russas e também uma forte ênfase na modernização do sistema, do aparato nuclear, ou seja, modernização dos sistemas balísticos de alcance intermediário e intercontinental. Por isso que nós vimos uma grande modernização de Topol, do sistema YARS, do sistema Bulava, do sistema Janssen, todos esses que eu estou falando aqui, sistemas balísticos. Ocorre que, durante a operação militar russa na Ucrânia, e o professor Ricardo deixou isso claro em várias lives, em que houve inicialmente uma demonstração de força, o BTG ele se atendia, se enquadrava e se conformava, porque se pensava que seriam conflitos militares de curta duração. Ocorre que, para ele empreender uma guerra de atrito posicionada, ou batalhas posicionais, ou mesmo uma defesa ativa, ele é incompatível, porque a logística é limitada para BTGs. É limitada justamente por causa do efetivo muito baixo e justamente porque linhas muito estendidas para sustentar operações de BTGs tornam extremamente difícil você empreender reservas e as perdas operacionais nesse atrito
ou em combates que ocorram nos BTGs, tornam extremamente complicado você manter a operacionalidade daquele BTG, daquele grupo tático de batalhão, a médio prazo. Consequentemente, a Rússia se viu com dificuldade de manter um perímetro operacional de 1.300 quilômetros somente com BTGs e precisou muito do quê? De aliados locais, proxies, que a doutrina dos BTGs deixava clara a importância dos proxies, ou seja, daqueles aliados locais ou terceirizados que, no caso, a Federação Russa necessitaria numa guerra de longa duração. Por isso que nós vimos muito PMC Wagner, muitos milícias separatistas Donetsk e Luhansk, muitos batalhões de voluntários que as pessoas esquecem, como os destacamentos dos batalhões cossacos, os batalhões dos Urais, os batalhões siberianos, etc. Justamente porque os BTGs eles têm essa limitação de escopo e de essência. Consequentemente, houve fortes críticas na sociedade russa e também dentro do aparato de defesa do país, e houve uma reestruturação militar, que o professor Ricardo também vai explicar muito bem, com a recomposição das Forças Armadas Russas em nível divisional, ou seja, com a recriação de 4 divisões e o aumento de efetivo para 1,5 milhão de homens. Logicamente, isso é uma reforma a ser prendida gradativamente, não pode ser da noite para o dia. Prevê-se que levará de 3 a 5 anos, mas é já concebendo a Federação Russa para guerras prolongadas que deverão ocorrer dentro da sua doutrina militar. Em primeira síntese, é isso que é o grupo tático de batalhão.